Meus caros ouvintes, preparem-se para adentrar um lugar onde o silêncio grita e as árvores guardam segredos obscuros. No Japão, sob a sombra imponente do Monte Fuji, repousa uma floresta que não é como as outras. Seus caminhos não levam a riachos cristalinos ou clareiras ensolaradas, mas há um abismo de desespero. É a floresta de Aokigahara, o infame mar de árvores, um local tão denso e isolado que até o som do vento parece ter medo de entrar. O que vocês pensam saber sobre a natureza e a paz? Esqueçam, porque em Aokigahara, a própria floresta se torna um cúmplice silencioso, um labirinto verde que engole a luz, o som e, principalmente, a esperança. Era o ano de 2012. O Japão, uma nação de contrastes entre a modernidade tecnológica e as tradições milenares, ainda lidava com as cicatrizes do grande terremoto e tsunami de 2011. A tensão social era palpável e, em meio a ela, uma lenda urbana ganhava força digital, ampliando o terror de um lugar já infame. O nome Aokigahara era sussurrado com um arrepio. Naquele ano, um jovem estudante de fotografia, Hiroshi Tanaka, embarcou em uma jornada que mudaria sua vida. Ele não buscava paisagens pitorescas do Monte Fuji, mas as histórias, as almas perdidas da floresta. Munido de sua câmera e um guia GPS, Hiroshi subestimou o que o aguardava. Ele achava que era apenas um mito, um local turístico sombrio. Mas na primeira hora em que pisou em sua trilha menos conhecida, a bússola parou de funcionar, o GPS ficou mudo e um silêncio opressor, quase físico, desceu sobre ele. Era o tipo de silêncio que os mais antigos chamam de silêncio dos condenados. Hiroshi, apesar de seu espírito jovem e uma dose saudável de ceticismo, sentiu um frio na espinha. Ele havia crescido ouvindo os boatos, os documentários na TV, as advertências sobre Aokigahara, mas os desconsiderava como sensacionalismo. Sua paixão pela fotografia de paisagens sombrias o havia levado até ali. Ele queria capturar a melancolia, o lado verdadeiro da floresta. Os primeiros 100 metros da trilha foram tranquilos. Apenas o som de seus próprios passos esmagando as folhas secas. Mas então, a luz começou a rarear. As árvores, com seus troncos retorcidos e galhos entrelaçados, formavam um dossel tão denso que o sol mal penetrava. O ar ficou pesado, úmido, com um cheiro peculiar de musgo antigo, terra molhada e, estranhamente, um leve odor ferroso, quase como sangue seco. Hiroshi tentava ignorar, atribuindo à floresta densa e à sua própria imaginação a pressão de estar em um lugar tão infame. Ele seguiu em frente, deixando as marcações da trilha mais frequentada para trás. Em breve, a trilha desapareceu sob as folhas. A sensação de desorientação era quase imediata. Ele tentou checar seu GPS novamente, mas a tela permanecia escura. A bússola de pulso girava descontroladamente. Uma estranha sensação de que as árvores se moviam ao seu redor começou a dominá-lo, como se a floresta tivesse vida própria e não quisesse que ele encontrasse uma saída. Os fenômenos se intensificaram. Ele começou a ouvir sussurros, fracos no início, como o farfalhar de folhas, mas depois mais distintos. Vozes baixas e lamuriosas que pareciam vir de todas as direções, sem uma fonte aparente. Eram vozes de dor, de desespero, por vezes chamando um nome que não era o dele. Ele se virava bruscamente, mas só via mais árvores e sombras. O cheiro ferroso se intensificou, misturado agora a um aroma enjoativo de flores murchas, como as que são deixadas em túmulos. Hiroshi, antes tão confiante, começou a duvidar de sua sanidade. Ele via vultos nas sombras, figuras que pareciam se contorcer
entre os troncos retorcidos, desaparecendo antes que pudesse focar a câmera. Ele tentou tirar fotos, mas as imagens na tela da câmera saíam borradas, com estranhas distorções e halos de luz esverdeada, como se a própria luz se recusasse a registrar o que estava ali. Contudo, ele persistia, tirando fotos aleatórias, quase por reflexo, na esperança de capturar algo que seus olhos não conseguiam processar. Uma tarde, ao tentar recalibrar sua bússola em uma pequena clareira coberta de musgo, Hiroshi viu algo que o fez gelar. Pendurada em um galho baixo de uma árvore, havia uma corda, já velha e desfiada, balançando levemente, como se tivesse sido usada há pouco tempo. E no chão, aos pés da árvore, um caderno molhado, suas páginas borradas pela umidade. Ele hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ao tocar no caderno, sentiu um frio intenso. As poucas palavras legíveis falavam de uma tristeza profunda, de um mundo que não valia a pena, e uma despedida silenciosa. O cheiro de flores murchas se tornou insuportável. Ele jogou o caderno de volta ao chão, o pavor crescendo em seu peito. A floresta parecia mais densa, mais escura do que nunca. Os sussurros se transformaram em um coro de vozes lamentando. Um choro coletivo que parecia vir de debaixo do solo, da própria terra. Ele tentou correr, mas os galhos pareciam agarrar suas roupas, e as raízes expostas o faziam tropeçar. Em meio ao caos, sua câmera, que estava pendurada no pescoço, bateu em um tronco e tirou uma foto automática. Um flash rápido na escuridão. Ele mal notou, à medida que a noite caía, o terror se tornou insuportável. Hiroshi estava perdido, desorientado, e as vozes se tornaram mais insistentes, mais próximas. Ele jurou ter ouvido passos arrastados atrás dele, um sussurro gelado em sua nuca. Não vá. Fique conosco. A própria floresta parecia conspirar. As árvores se fechavam, bloqueando qualquer vislumbre do céu ou de uma possível saída. Ele caiu em uma cova rasa, coberta por folhas. Ao tentar se levantar, sentiu algo. Seus dedos tocaram algo macio, úmido e estranhamente frio. Ele acendeu a lanterna e o feixe de luz revelou o que ele havia tocado. Um rosto pálido, com olhos vazios, metade enterrado na terra. Eram as feições de um homem jovem, com os cabelos grudados pela umidade. O pavor tomou conta de Hiroshi. Ele recuou, gritando, o som se perdendo no silêncio opressor da floresta. Ele correu sem direção, a adrenalina pulsando em suas veias. O coro de lamentos se transformou em gritos agudos, risadas estridentes e sussurros ameaçadores que pareciam se agarrar à sua mente. Ele viu vultos por todo lado, figuras pálidas com olhos vazios, algumas estendendo as mãos para ele, outras apenas observando-o em um silêncio assustador. Em um último ato de desespero antes de desmaiar, sua câmera, novamente, registrou uma imagem involuntária, um borrão de luz no fundo escuro. Hiroshi não se lembra de como saiu da floresta. Talvez o sol da manhã tenha conseguido penetrar o dossel denso, ou talvez as almas da floresta o tenham libertado, ou simplesmente desistido dele. Ele foi encontrado à beira de uma estrada, a poucos quilômetros de Aokigahara, por uma equipe de patrulha da floresta, que o levou para o hospital. Ele estava em choque, desidratado, com arranhões por todo o corpo e um olhar distante nos olhos. Ele murmurava sobre vozes, sombras e o caderno na árvore. Ele nunca mais foi o mesmo. Hiroshi abandonou a fotografia. Sua vida nunca mais foi a mesma após aquela noite em Aokigahara. Ele tentou descrever o que viu e ouviu, mas suas palavras
nunca foram capazes de traduzir o horror que viveu. Os médicos disseram que era estresse pós-traumático, que a mente prega peças em situações extremas. Mas havia algo mais. Semanas depois, já em casa, ainda em recuperação, Hiroshi encontrou sua câmera. As pilhas estavam quase vazias, mas ele conseguiu ligá-la e rever as últimas fotos. A maioria eram borrões escuros ou paisagens irreconhecíveis, mas então ele chegou às duas últimas imagens, aquelas tiradas automaticamente nos momentos de seu maior terror. A primeira foto, tirada quando ele bateu a câmera na árvore, mostrava uma distorção assustadora no canto da imagem. Uma figura quase translúcida, com um rosto desfigurado, espiando por trás de um tronco, muito mais próxima do que ele jamais poderia ter percebido. Seus olhos, mesmo borrados, pareciam emitir um brilho doentio. A segunda, a última imagem registrada antes que ele desmaiasse na cova, era ainda pior. Era um close-up parcial do chão, da área onde ele havia caído. Mas no fundo, quase imperceptível na penumbra, um par de olhos vazios e sombrios parecia emergir da terra, olhando diretamente para a lente. Era o rosto que ele havia tocado, mas agora com uma expressão de ódio gélido. E no canto da imagem, um pedaço de tecido velho e desbotado, algo que parecia parte de um kimono antigo. As distorções e halos esverdeados de antes agora eram claros. Eram eles, as Shinshashin de Aokigahara. A floresta não apenas o atormentou, ela permitiu que a prova de sua presença se revelasse a seu tempo. Hoje, a floresta de Aokigahara, sob a sombra imponente do Monte Fuji, ainda guarda seus segredos. Patrulhas são feitas, placas são colocadas, mas o mar de árvores continua a atrair. Dizem que nas noites de lua nova, quando a floresta fica ainda mais escura, é possível ouvir o coro de lamentos das almas perdidas, ou ver as figuras pálidas de braços estendidos entre as árvores. E o cheiro de musgo, terra molhada, ferro e flores murchas ainda paira no ar. Um lembrete constante da dor e do desespero que a floresta absorveu. Pensem bem, meus amigos. Vocês acreditam que a própria natureza pode se tornar um receptáculo de dor humana? Um lugar onde o sofrimento se manifesta em uma presença sombria? Ou que o desespero de tantas vidas pode criar uma força que impede qualquer um de escapar ileso? O que vocês fariam se encontrassem perdidos em um lugar onde as bússolas falham e as almas sussurram seu nome e sua própria câmera registrasse a verdade que seus olhos não podiam ver? Cuidado, pois em Aokigahara, o silêncio é a mais aterrorizante das músicas e algumas imagens nunca deveriam ter sido tiradas.